O contexto antecedente desse verso 12 é o escritor de Hebreus nos falando da nossa vocação celestial e que por isso a gente tem que considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, e que foi fiel àquele que o constituiu. E foi uma fidelidade que não tem comparação. Moisés também foi fiel àquele que o constituiu. Mas o escritor de Hebreus diz em comparação, não tem comparação. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a fidelidade de Moisés. A fidelidade de Moisés é uma fidelidade infinitamente menor, porque ele é um servo na casa e agora a gente está falando do filho sobre a casa. Então é outro nível. Moisés faz parte linear da história, mas quando a gente chega em Jesus, tudo e todos ficam pequenos diante do que nos é apresentado em Jesus. Ele é o Filho em obediência ao Pai sobre tudo na vida, como nunca antes a vida jamais contemplara. E é por isso que se diz, apelando agora outra vez para Moisés, se nos dias de Moisés o que se disse foi: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no tempo e no dia da provocação, nos dias da tentação no deserto, nos dias de Moisés. Então agora essa palavra tem um significado muito mais forte. Se em relação a Moisés ela teve aquele peso que teve, de tal modo que os que foram desobedientes não entraram no descanso, não entraram na promessa, ele diz: hoje as consequências não são só de uma entrada numa terra a ser herdada. Não. Isso era parte da basicalidade primitiva. E é por isso que Jesus é superior a Moisés. E Moisés era fiel, servo dentro da casa. Mas Jesus é superior porque ele é aquele que está sobre a casa, ele é que constitui as coisas. Então, se em relação a Moisés se disse para que o nosso coração estivesse pronto para a resposta, não se endurecesse nesse dia chamado hoje, que é o dia Kairos, é o dia da oportunidade, é o dia da chance, é o dia do vislumbre, é o dia da revelação. Então, se foi assim antes, então, com Moisés, tanto mais agora, com Jesus, que reina sobre todas aquelas coisas que antes eram apenas sombras, arquétipos, indicações, mas não eram a realidade mesma. Jesus é a realidade encarnada. Então não dá para comparar Moisés com Jesus. Justamente por isso a gente tem que prestar muita atenção, considerar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa alma, que é Jesus, é olhando para ele, que nós não vamos ser conturbados, nem confundidos, nem enganados na jornada. E quando a voz chega nesse dia, que é hoje, a gente, em Jesus, não pode mais dizer que não sabia, porque nós estamos diante de considerações infinitamente mais claras. E como eu dizia antes, em relação a Moisés, o descanso pela peregrinação de 40 anos e entrarem na chamada terra de Canaã.
a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos heveus, dos povos que eles contra os quais lutaram e vieram a prevalecer e dominar aquela terra que veio a ser chamada depois de terra de Israel. Então, com eles, a entrada no descanso era a promessa de terem uma terra, de construírem as suas próprias cidades e pararem de serem nômades angustiados no deserto entre o Egito e a chamada terra de Canaã. Era essa jornada deles. Agora, o escritor de Hebreus diz: a nossa não é essa, a nossa é infinitamente superior. Porque eles estavam olhando para uma promessa terrena. Nós estamos olhando para a promessa da vida eterna. Não é uma entradinha numa terra, numa geografia, numa lugarização. Não, não tem a ver com tomar posse de promessas terrenas, geopolíticas, e que ainda assim vêm carregadas de conflitos e de guerras e de desacordos e de levantes contrários e de combates que começaram naqueles dias na terra de Canaã e hoje, quase 4.000 anos depois, eles continuam com 3.500 anos, 3.400 anos depois, continuam aqui os mesmos conflitos, com as mesmas descendências dos mesmos povos praticamente, e eles não entraram em descanso nenhum. E o escritor aqui de Hebreus diz: não, o nosso chamado, se a gente considerar o que Jesus está propondo, é para nós nos tornarmos herdeiros da vida eterna. Ouça bem, herdeiros da vida eterna. Não tem mais a ver com descanso, não é um pedaço de terra no Canadá, não, é a vida eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqueles que tinham a promessa de entrar em Canaã, praticamente todos eles morreram no deserto porque o coração foi incrédulo. Eles não creram na promessa. Tiveram medo dos habitantes da terra, dos gigantes que descobriram que moravam na terra, dos filhos, dos descendentes dos gigantescos seres humanos, dos refaíns, dos emumins, de uma quantidade de outros que eram no mínimo do porte de Golias, 3,20 metros para lá, como tinha também Og, rei de Bazã, rei das colinas de Golã, usando a linguagem de hoje, e que dormia numa cama de 5 metros de comprimento e mais ou menos 2,80 metros de largura para ele poder se virar nela. E a cama era toda de ferro para poder suportá-lo, tamanho era o peso do cara. Quando os israelitas ouviram falar que a terra do descanso era habitada por gigantes e por povos poderosos e hostis, eles tremeram, não creram, blasfemaram e rodaram em círculos durante 40 anos, até que toda aquela geração que não creu, que sob a promessa de Deus, com base na promessa, eles entrariam, eles venceriam e eles habitariam a terra, esses todos que não creram morreram e não herdaram a promessa, que não era nada além de uma promessa terrena, geográfica.
e geopolítica, portanto, longe de qualquer completude significativa. Aí o escritor de Hebreus diz: com Jesus é diferente, porque com ele tem a ver com vida eterna. Não é teologia da prosperidade, ter uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, terra grande. Tudo isso ainda faz parte do infantilismo primitivo, das expectativas humanas. Em Jesus, essas coisas pequenas ficaram para trás. Nós agora estamos dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi no dia da provocação, porque nós estamos falando não mais da posse de uma terra, nós estamos falando da vida eterna. Da vida eterna, não é de imortalidade, nem de longevidade, nem de posse. Isso tudo é de um primitivismo enorme ainda. Em Jesus, a gente está falando de algo que faz com que você abandone o casulo antigo e voe para a eternidade. Ele diz: tome cuidado, porque o que pode impedir isso tudo é a incredulidade. É não crer nisto. E é, então, viver como se as únicas coisas que existissem fossem essas aqui, imediatas. E aí, nos esfolarmos pela posse dessas coisas que perecem e que não nos fazem transcender. São apenas as coisas que nos podem sepultar. Não são as realidades que nos fazem transcender. E o escritor aqui de Hebreus diz: tomem cuidado, porque vocês podem, semelhantemente aos de Israel, ficarem tão enredados pelos apelos contemporâneos, quem tem, quem não tem, quem não pode, se consegue, não consegue, e se o desafio é grande, se é pequeno, esse desespero que faz a vida ficar reduzida a esse trajeto de uma linearidade curta, à qual a gente não consegue acrescentar 1 metro, por mais ansiosos que andemos, e que tem, todavia, o poder de matar a fé, a alegria, a esperança da vida eterna e nos tornar gente apenas do horizonte imediato, gente da terra plana, que não enxerga nada além dos 20 quilômetros que o olhar alcança num deserto plano em linha reta. Gente que anda no máximo até a sepultura, porque não tem mais nada para além da sepultura. Para essas pessoas que viveram cultuando apenas o que pegam, apenas os que podem guardar nas mãos as riquezas de um tempo. Isso é o que tira de você a vida eterna. Porque a vida eterna é feita de fé, esperança e amor. Quem não vive com fé, com esperança e com amor, está longe da vida eterna. A vida eterna é construída com esses materiais. Você quer viver na vida eterna? Ofereça os materiais preciosos para a construção da vida eterna, da sua. Só material precioso. Escolha fé, esperança, amor, perseverança, fidelidade, bondade,
longanimidade, mansidão, domínio próprio. São esses os materiais com os quais a nossa casa espiritual é construída por aquele que disse: vou preparar-vos lugar. E enquanto eu vivo na graça dele, oferecendo todo dia os materiais que resistem ao espaço, ao tempo, e que transcendem a sepultura, e que estão para além dos recursos parcos e pobres da ciência da imortalidade. Esses outros materiais que são aqueles com os quais a Nova Jerusalém é construída, com essas pedras preciosas que estão no fundamento da nossa residência eterna. Que são esses materiais espirituais, invisíveis e intangíveis, porém de resistência eterna. Se eu não oferecer e não me oferecer designando os materiais com os quais eu creio e quero que a minha habitação espiritual seja construída, eu termino na sepultura. Quando eu morrer, eu morri. Já é um inferno bastante para a média humana ponderada. Na hora que morrer, acabar. Agora, você pode, na hora que morrer, continuar, transcender. Porque você já esteja habitado pela vida eterna. Eu já estou habitado por ela. Jesus vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, e o amor de Deus está em mim. E eu ofereço a vida todo dia, amor. Eu ofereço esperança e fé. Tudo o que me concerne nessa vida é viver arregimentando cada vez mais os materiais de durabilidade eterna para que a minha casa espiritual seja construída nesse descanso eterno que Jesus... Se o nosso coração não for tomado por perversidade, de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo.